Tendo sido aberta a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, leitura dos versículos 23 a 34, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Leia de novo o versículo 26, por favor. Porque, leia comigo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus Cristo, até que ele venha. Quando nós participamos ou podemos observar a celebração da Santa Ceia, nós podemos observar que o pão, ele representa para todos nós esse corpo do Senhor Jesus Cristo que foi entregue. Jesus, ele se entregou. Não se tratou de uma questão retórica, ele não fez um discurso dizendo que ele se entregaria. Ele se entregou. Só aí nós temos uma lição extraordinária que o Evangelho nos traz. Evangelho é mais do que palavras. Ele também tem palavras, mas Evangelho, ele tem ação, tem atitude. Evangelho é verdade. Poderia ser um lindo discurso: conforme for, se for o caso, eu me entregarei. Não, ele foi e se entregou. Depois ele toma o cálice. E este cálice, a Bíblia nos diz que é o cálice da nova aliança. E o cálice é essa entrega de Jesus Cristo, o seu próprio sangue sendo vertido na cruz. O sangue de Jesus Cristo, ele pôde ser observado pelas pessoas que ali estavam. Havia sangue na sua face. Jesus foi esbofeteado. Jesus carregou nos seus ombros o peso de uma cruz que era maior do que ele, no momento normal, mas sobretudo depois de passar noite em claro, ou noites em claro, depois de ser humilhado de todas as formas, com toda a opressão espiritual, com toda a pressão emocional, aquela cruz que já era pesada, tornou-se para ele ainda mais. Jesus trazia na sua cabeça uma coroa de espinhos, e só imaginar que a gente passa perto de uma roseira, e quando você passa perto de uma roseira, você pode ser tocado pelos espinhos, e o espinho pode cortar a sua pele, e aquilo dói, aquilo machuca. Imaginar que os espinhos estavam ali exatamente com o objetivo de machucá-lo, de feri-lo. Todas essas coisas, elas nos dão um panorama, uma ideia da entrega de Jesus Cristo. Não foi uma coisa de discurso, mas de verdade. Quando nós celebramos a Santa Ceia, esse é uma proclamação, é um anúncio da morte do Senhor Jesus Cristo. Há alguns anos, o Brasil viveu um momento difícil quando nós sofremos a perda do presidente Tancredo Neves. Aqueles que conhecem a história, mais novos, certamente já estudaram esse assunto ou estudarão. Outros já passaram por essa etapa da vida e participaram. Dia 21 de abril de 1985, às 22 horas e 29 minutos, o então porta-voz da Presidência da República, jornalista Antônio Brito, foi quem teve a responsabilidade terrível
de informar ao país da morte de Tancredo Neves. Ele conta em um dos seus vídeos que ele estava no andar superior e o lugar da informação era no andar de baixo. Ele poderia descer de elevador, mas ele estava tão aprisionado pelas emoções que ele julgou não ter condições de dar a informação em razão do seu estado emocional. Para ganhar um tempo e para permitir que ele respirasse, ele fez a opção de ir a pé, descendo as escadas. E quando ele descia as escadas, o sangue circulava, ele respirava, ele se preparava, ele ensaiava para ler um discurso que ele já havia escrito antes. Esse discurso já escrito e sempre reescrito ao longo daqueles dias, foram 38 dias de internação, ele foi melhorando, arrumando, ajustando aquele texto que ele escondia na parte interna do paletó, até que finalmente chegou o dia dele dar a notícia. E não sei se você se lembra, mas quando a notícia chegou, a notícia varreu o país, que estava na expectativa de uma grande virada na nossa história. Tancredo era um presidente esperado, era uma pessoa que a população de alguma forma acreditava. Era aquele que aparecia encabeçando os grandes discursos, e ao lado de Ulisses, era quem representava as diretas já. Era alguém que trazia para o povo brasileiro a expectativa, a esperança de algumas mudanças que nós estamos esperando até hoje. Não sabíamos que iríamos continuar a esperar mudanças, ainda que com as eleições feitas de maneira pública e direta, como nós temos hoje. A verdade é que anunciar a morte de Tancredo foi o grande marco da vida profissional de Antônio Brito, mas foi um dos momentos mais difíceis, e um dos momentos mais difíceis para nós. O anúncio da morte de Jesus Cristo, ele desafia a lógica. O anúncio da morte de Jesus Cristo, ele desafia a ideia do acabou. Porque se por um lado, quando nós anunciamos a morte de alguém, nós estabelecemos que ali houve um limite, nós estamos falando de uma finitude, de um ponto em que as coisas se encerram. Do ponto de vista do Evangelho, quando Jesus Cristo é anunciado, ou quando é anunciada a sua morte, ele rompe completamente o caminho da lógica. Porque se antes era acabou, não tem mais. Quando Jesus Cristo é anunciado, ou quando a sua morte é anunciada, é aí que essa história vai sendo completamente transformada. E aqui nós temos algumas perspectivas importantes. Quando é anunciada a morte de Cristo na perspectiva dos fariseus, dos religiosos, que invejavam o poder de Jesus Cristo, que invejavam a sua popularidade, a morte de Cristo era a vitória deles. A morte de Cristo era a contenção de um movimento, de uma manifestação que crescia o tempo inteiro. Eles estavam dizendo com todas as letras com a morte de Cristo: olha, vocês achavam que ele era poderoso, mas nós determinamos a sua prisão e a sua morte. Quem é poderoso agora? E convenhamos, irmãos, a morte de Jesus aconteceu numa sexta-feira. Entre sexta e domingo, eles cantaram de galo, e essa expressão é proposital. Eles cantaram a vitória, e a vitória para eles era uma coisa real. Imagino eu as conversas, os diálogos, as pessoas falando sobre o que havia acontecido, a vitória extraordinária que eles estavam tendo diante de todos aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo, o sumiço dos discípulos, o desaparecimento deles, o silêncio dos discípulos e da igreja que ali estava. Do outro ponto de vista, é o ponto de vista de Cristo, é o ponto de vista dos seus discípulos, é o ponto de vista da igreja. O ponto de vista da igreja é completamente diferente. Se por um lado aqueles celebravam a morte de Cristo, nós, como vimos no texto de hoje, anunciamos a morte dele, e a morte de Jesus Cristo é para nós uma proclamação. Veja o que diz o capítulo 15, você está no capítulo 11, vá para o capítulo 15 comigo. Veja o que diz o capítulo 15, meus queridos irmãos, o versículo 26, capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 26, quem pode ler para nós? Quem achou pode ler, versículo 26. Muito bem, vários irmãos leram juntos, então vamos todos ler juntos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja,
Quando Paulo escreve isso, nós estamos no capítulo 11, celebrando a ceia, anunciando a morte do Senhor. No capítulo 15 ele faz algumas referências à morte de Cristo, e aqui ele fala de maneira clara, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. No mesmo capítulo, versículos 54 a 57, dá uma olhadinha, versículos 54 a 57 desse texto. Veja o que diz o Senhor para a nossa vida. Veja o que ele fala sobre a morte. Veja o que diz a palavra de Deus para a nossa vida. Esse é o Tória, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos ler junto comigo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, o canto da vitória, é uma declaração de fé. O apóstolo Paulo registra isso para dizer: olha, esse é o canto da vitória. O último inimigo a ser vencido é a morte, ou seja, Jesus precisou enfrentar a morte. Não era uma questão que ele podia abrir mão, não era uma questão que podia ter outra alternativa. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, passar pela própria morte de Jesus Cristo. Ou seja, para que ele vencesse a morte, ele precisaria antes disso morrer. Então, volte para a realidade do texto. Por um lado, os fariseus religiosos, os invejosos, os que invejavam a sua popularidade, diziam: ah, viu, ele morreu, acabou. Por outro lado, no mundo espiritual as coisas aconteciam. Eu fico imaginando isso no mundo subterrâneo, só para imaginar, entendeu? Na superfície aquela festa, e depois a inversão dessa história. A declaração é: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte perdeu a sua força. Este é o dia em que o Senhor Jesus Cristo enfrentou a morte e pela graça de Deus venceu a morte. A celebração da ceia do Senhor é um grande e público anúncio da morte de Cristo, e Calvino diz que a morte, que a Santa Ceia, que esse instante, a morte de Jesus Cristo é a nossa vida. A morte de Jesus Cristo é a nossa vida. Pela morte do Senhor, os seus servos são vivificados. Nós somos vivificados por conta da morte de Jesus Cristo. No cristianismo, o Senhor dá vida aos seus servos, para que os seus servos vivam. O Senhor é quem morre pelos seus servos. Compreenda isso de uma maneira muito simples. Existem vários movimentos religiosos em que pessoas são oferecidas para acalmar a ira dos deuses. Ainda hoje, crianças são oferecidas para criar um ambiente de fraternidade com uma divindade. No cristianismo é completamente diferente. No cristianismo, o Senhor, ele se entrega para que ele morra, para que os seus servos vivam. Quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos anunciando a sua vitória sobre a morte, e nós estamos, por causa dele, por causa da sua morte, a vitória sobre a morte, nós somos vivificados. Ele nos traz vida. Quando Paulo escreve aos Efésios, falando sobre o momento em que nós somos alcançados pelo Senhor, ele diz que nós somos alcançados quando nós estamos mortos. Em quê? Quem lembra? Mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente. À medida que nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós somos vivificados. Eu estava morto e o Senhor me trouxe a vida. O Evangelho entrou na minha vida e me vivificou. Eu não tenho mérito nenhum nisso, é graça divina, a ação é do Senhor, Ele protagoniza essa história. A morte só foi vencida porque Jesus morreu para enfrentá-la e destruí-la. Há um episódio interessante na morte de Estevão. E a morte de Estevão é uma morte sofrida. Estevão era um homem de Deus, um homem que viveu no começo da nossa igreja primitiva.
era um servo do Senhor, alguém que pregava a palavra de Deus de uma forma especial, e também era um dos diáconos. E a sua morte, ela sucede a um discurso. Quando ele traz a palavra, ele faz um discurso, ele fala a respeito da sua fé, ele prega um sermão, ele prega uma mensagem. A ira dos homens se acende sobre ele e ele passa a ser apedrejado. E antes da sua morte ele faz uma declaração extraordinária. E a declaração que ele faz, meus irmãos, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Eu vou ler para os queridos irmãos, que é importante que vocês tenham esse texto em mente e no coração para vocês entenderem. Ele diz no capítulo 7, diz a Bíblia, capítulo 7 de Atos, versículo 56, a declaração dele é: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É a imagem que ele faz. Então vejam, mais uma vez existe uma morte. Aqui é a morte de Estevão. Na morte de Estevão ele vê o Senhor. Como está o Senhor? Aonde está o Senhor? Quando ele declara, quando ele se pronuncia: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A declaração de Estevão é muito importante, porque ela vem após a morte de Jesus Cristo, após a sua ascensão, a sua assunção aos céus. Ou seja, dentro desse período, quando a igreja se manifesta, quando há a morte, há o martírio de um dos nossos queridos irmãos, ele vê os céus abertos e o Senhor ali está. E o Senhor está à destra de Deus, trazendo mais uma vez para nós a constatação da sua vitória. Portanto, meus irmãos, a proclamação é exatamente essa: nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós passamos por uma etapa importante, anunciamos a morte dele. Já entendemos racionalmente, e eu preciso que você entenda isso racionalmente também, que Jesus precisou enfrentar a morte para vencer a morte. E porque Jesus venceu a morte, nós temos vida. Ele nos vivifica. Nós não somos vivificados pela nossa disciplina religiosa. Nós não somos vivificados por um sacrifício pessoal. Nós só somos vivificados porque Cristo nos vivificou. Ele nos deu a possibilidade de sermos vivificados. Deu para entender? Agora nós vamos para a segunda parte. Anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Quando Jesus voltará. Veja, meus irmãos, o assunto aqui é a morte e a volta de alguém que já veio. Jesus veio, Jesus voltará. Essa história da data, ou da volta, ou da maneira como ele voltará, já deu muita discussão. Alguns, talvez 2 meses e pouco atrás, essa agora é uma cena carioca. Houve um confronto entre um grupo religioso e a guarda municipal. E houve um confronto animado, o negócio estava animado lá. E eles saíram, foram às vias de fato. E esse grupo religioso que enfrentou a guarda municipal, eu tratei esse assunto na rádio, eu não sabia, mas esse grupo religioso tem várias ações. Vou contar 2 deles. Uma delas é que eles gostam de ir à porta de igrejas e fazem manifestação na porta de igrejas evangélicas. Fazem em vários lugares, mas vão também a igrejas evangélicas. Ficam do lado de fora, gritando, falando mal de quem está do lado de dentro. Você imagina essa cena? Você imagina esse negócio? E para minha surpresa, no dia que eu tratei esse assunto, dos 4 presentes à mesa, 2 já tinham vivido a experiência desse grupo na porta. Mas se você vem para a igreja pela Avenida das Américas, e se você vem da Barra para o Recreio, e você pega aquele contorno que pega a Salvador Allende, quando você pega aquele retorno, você volta, no viaduto que você tem que passar 40 km por hora, se você passa além disso, você já foi multado, vai receber uma cartinha na sua casa do Crivella. A Crivella vai te mandar uma carta, hein? Com a foto do seu carro ainda. Você deve ter observado à direita, assim, a frase: Jesus, Bíblia sim, Constituição não. Talvez você tenha observado que existe um anúncio ali da volta de Jesus Cristo para 2070. 2070. E aquilo é um patrimônio público. E esse tipo de carimbo, de pichação de marca está espalhado na cidade inteira.
E quando você pensa que isso está sendo feito, e as frases são Bíblia sim, Constituição não, Jesus tenta, e a terceira frase é não somos maçons. Eu não sei qual é a relação entre as duas outras coisas e a maçonaria, mas parece que só, vocês estão achando que nós somos maçons? Nós não somos maçons. Alguém deve ter falado, são maçons. Nós não somos maçons. Aquele confronto gerou um episódio impressionante. Eu vi vários vídeos, inclusive do momento mais caliente da pregação do colega que lá estava. Qualquer um de nós de bom senso diz, olha, isso não pode acontecer. Eu não julgo ninguém, porque quando o sangue esquenta, a gente não controla certas reações. A minha questão não é essa. A minha questão simples é o seguinte: quem é que pode dizer quando Jesus voltará? Quem? Nós sabemos que ele voltará. É o que a Bíblia diz. Nós estamos celebrando a ceia. Hoje nós estamos dizendo, ele voltará. Anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. É isso que está sendo feito hoje. Nós estamos cumprindo um princípio bíblico. Por que a Igreja Presbiteriana das Américas celebra a Santa Ceia? Porque nós temos um compromisso com o Senhor, porque Ele ordena na sua palavra, e quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, nós estamos dizendo que o Senhor voltará. Quando você observar a Santa Ceia, lembre-se disso, Jesus voltará. Quando será? Nós não sabemos quando será, mas a Bíblia tem várias referências sobre esse assunto. Eu quero ler algumas para a nossa edificação espiritual. Só para você observar, poucas delas. Capítulo 1, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, as pessoas olhando para cima e os anjos disseram, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Nas cartas de Paulo, as referências, por exemplo, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí é uma explicação interessante, porque o entendimento é que se nós soubéssemos que o ladrão vem, né, que ele está vindo, o que a gente faz? A gente fica esperando ele, não é verdade? Se você soubesse que o ladrão lá para a sua casa, o que você faz? Fica esperando ele, né? Ou, o que você faz quando você escuta um barulho na sua casa? Fala para mim. Algumas pessoas têm um poder extraordinário, elas param de respirar. Há pessoas que o coração para pelo tempo necessário para não dar nenhuma... Não é verdade? Quem não já passou por essa experiência de fingir que morreu com medo violento? Jesus virá como ladrão de noite, nós não sabemos o dia e a hora. Poxa vida, se isso está na Bíblia, se eu estou entendendo isso aqui, perto está o Senhor, ou nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor. Nós sabemos que Ele virá, o tempo da volta dele só Ele sabe. O que nós temos que realizar não é dizer a data, é estar preparados para isso e anunciar a volta dele. Viver esperando, almejando, desejando e cantando a volta dele. Lembra daquela canção antiga, Maranata, vem Senhor Jesus? Quem esteve no culto de manhã vai entender. Ricardo, você pode cantar para nós? Quem não estava de manhã, eu vou explicar. O presbítero Ricardo cantou hoje no culto da manhã. Meus irmãos, ele começou a cantar e disse, eu não vou cantar. E cantou. E cantou. Depois você pergunta para quem ouviu. Foi uma benção. Mas a música é Maranata, lembra? Como é que é? Vamos só arrumar o início. Bom, nós vamos começar. Só o coro. Maranata. Vem o Consolador. Aí é o Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, nós compreendemos que esse instante é importante ter um entendimento racional. A Bíblia nos ajuda a compreender, a Bíblia nos mostra a realidade. Ou seja, e até lá, o que a gente faz? Nós já sabemos sobre a morte, sabemos que ele voltará, não sabemos o dia e a hora, sabemos que ele vem como um ladrão de noite, que eu preciso estar preparado, eu tenho que celebrar a Santa Ceia para anunciar que ele vem, compartilhando isso com as pessoas, e até lá, o
que a gente faz até lá? Quero dar para você algumas sugestões. Primeira, caminhe com Jesus. Caminhe com Jesus. Conversa com Ele. Escuta, fala, compartilha com o Senhor. Cumpra a grande comissão. Lembra dela? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terceira, celebre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um meio de graça para a vida espiritual do crente. A ceia do Senhor fortalece a vida do crente. A ceia do Senhor, ela alimenta a nossa vida espiritual. Ela é nutriente espiritual para a nossa fé. Há alguma coisa sobrenatural nisso, porque não tem lógica humana isso. Nós vamos participar daqui a pouco de um pão que é pão normal. Nós não vamos comer o corpo de Cristo. Nós vamos comer um pedaço de pão comprado na padaria, um pão comum. Não há nada de sobrenatural no pão, não há nada de sobrenatural no suco de uva, nem vinho é. Sabe por que não é vinho? Várias igrejas evangélicas aboliram o vinho, porque em nosso meio há muitas pessoas que viveram muitos anos presas ao álcool, e pode ser que o consumo, ainda que pequeno, de uma quantidade mínima do vinho, traga aquilo de volta. Em várias igrejas evangélicas isso foi abolido. Nas nossas igrejas você participará de um elemento e de outro elemento, porque se há um significado, se há um meio de graça, se há um alimento espiritual, é necessário que você participe dos dois elementos, e não de um só. No entendimento, meus irmãos, de João Calvino sobre a Santa Ceia, ele diz o seguinte: os crentes são assegurados, particularmente por meio das palavras de instituição, que o corpo de Jesus Cristo foi partido e o seu sangue foi derramado por eles. O sacramento confirma aquela promessa da qual Jesus Cristo atesta ser sua carne verdadeiramente alimento e o seu sangue verdadeiramente bebida, com os quais somos nutridos para a vida eterna. A fraqueza espiritual de muitos pode começar a diminuir à medida que eu encaro a Santa Ceia como ela é um alimento espiritual, um meio de graça para fortalecer a minha fé e a minha caminhada com o Senhor. Vamos lembrar ao final o poder de Jesus Cristo em vivificar. A ceia do Senhor nos faz lembrar que Jesus Cristo venceu a morte. A sua ressurreição, que é a vitória sobre a morte, nos assegura a nossa vida espiritual. Nós vamos enfrentar essa morte, mas o cristão passa da morte para a vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, vida com excelência. Então se trata de duas aplicações. Uma ligada a esta vida, uma vida aqui melhor, mais firme, não quer dizer uma vida próspera financeiramente. Não é sobre isso que Jesus fala. Jesus fala sobre uma vida espiritualmente sadia, que pode até produzir uma vida espiritualmente sadia e materialmente também. Mas o link aqui é a nossa vida espiritual. Mas mais do que isso, ele nos mostra que nós vamos ter uma vida eterna na presença dele. Se nós conversássemos com qualquer personagem da Bíblia e perguntássemos para ele: o que é mais importante, Zaqueu? A prosperidade espiritual ou a salvação? O que é mais importante, Bartimeu? A cura da sua visão ou a sua salvação? O que é mais importante, fulano? Isso ou aquilo? Qualquer um deles poderia dizer para nós hoje que o mais importante é a vida espiritual. Ou seja, não coloque o seu olhar para alguma coisa do momento, do imediato, mas pense além naquilo que Deus tem reservado para nós. Quando nós vivemos um momento de perda, nós sabemos que o cristão é aquele que tem os seus olhos fechados aqui, e quando são abertos ele já está na glória com o Senhor. Para o cristão, a morte não é o fim, é o início da verdadeira vida que Deus trouxe para nós. É mais ou menos como se eu e você chegássemos diante de Deus, reclamássemos com Ele: Senhor, só vivi 130 anos, tá bom? Só vivi 130 anos,
E o Senhor poderia dizer para nós: você não entendeu nada. Eu não chamei você para esses 130. Eu chamei você para viver a eternidade comigo. Você estava vivendo e queria viver longamente a sua vida, mas deixa eu te contar uma coisa: a vida mesmo não era aquela. Mas é lógico que a gente, no estado de glorificação, a gente não vai nem pensar isso, né? A gente vai olhar e dizer assim: quanto tempo eu perdi, como eu queria estar aqui logo. Deus, ele tem para nós uma extraordinária maneira de nos fazer enxergar a morte e a vida como uma coisa que Deus traz para nós, para nos mostrar o poder da sua eternidade. Ele vivifica a nossa vida hoje, para nós vivermos hoje de maneira sadia e abençoada, mas para vivermos acima desse tempo, olhando além, o tempo que nós vamos ter para o futuro. Por isso uma pergunta é muito importante. Quando nós pensamos no nosso dia, no nosso tempo de estar na presença de Deus para sempre, ou seja, a morte, nenhum de nós quer, e nós não queremos que nenhum dos nossos morra. Mas nós vamos ter que chegar nesse dia, a não ser que Jesus Cristo venha antes, volte antes para buscar a sua igreja. Mas até lá, nós temos essa expectativa. O que nós vamos apresentar diante dele? Como nós vamos nos comportar diante dele? Ou se tivéssemos que olhar para a nossa vida e observarmos se nós estamos vivificados nele, ou seja, se nós temos certeza da nossa salvação e da nossa vida eterna. Se chegasse esse tempo para nós e nós pensássemos nessa realidade como uma coisa concreta para dizer: olha, se eu morrer hoje, eu estarei com Jesus Cristo. Se esta não é a certeza, se não é essa convicção, é necessário que haja. Compositor cristão das antigas, nascido em Vitória, no Espírito Santo, mas com uma vivência bastante espalhada pelo Brasil, dele no Rio, na igreja de Copacabana, o lançamento da banda Rebanhão Janires, que morreu num acidente de ônibus depois de sair do Rio em direção a Minas, na região de Três Rios, de madrugada, bateu o ônibus e várias pessoas que se foram, inclusive ele. Janires já era nessa época um líder da banda Azul, de Belo Horizonte, muito ligado à Mocidade para Cristo, Marcelo Gualberto, que já esteve aqui conosco várias vezes. Um tempo antes ele compôs uma letra de uma música bonita, que ele dizia assim: mas agora já é hora de ir embora, viajar, conhecer outro mundo, outro lugar, levo no peito saudade de vocês. Após a morte dele, trouxeram de volta as suas letras, e esta letra saltou aos olhos de todos nós, e nós ficamos pensando: será que ele sabia? Que composição é essa? Conheci um homem chamado Manuel de Lima. Um dia ele deita na sua casa, na cozinha da sua casa, e diz diante da esposa dele: Manuel de Lima, ele mesmo falando: Manuel de Lima, prepara-te para encontrar com teu Deus. Uma mulher brava repreendeu: que está maluco? Falando com quem? Ele retomou: Manuel de Lima, prepara-te para encontrar com teu Deus. A mulher repreendeu outra vez. No dia seguinte, ele encontrou-se com seu Deus. Eu conheci Manuel de Lima. Nós não sabemos a nossa hora, mas quando nós anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. E se Ele não voltar antes disso, nós iremos ao encontro dEle. Então esteja preparado para esse encontro. Quando você tem um encontro com alguém, você se prepara. As mulheres, 3 meses se arrumando. Os homens um pouco menos, no passado. Os de hoje, muito tempo também. Prepare-se para encontrar-se com o Senhor.